Hoje eu vim aqui até a Sodier Doces em Orlando, na International Drive, para conhecer a história da Cleusa Maria da Silva. A Cleusa, ela é CEO da Sodier Doces e ela vai contar pra gente como foi todo esse processo para chegar até a internacionalização da sua marca. Lembrando que ela vem lá do interior do Paraná, de Bandeirantes. Saiu de Bandeirantes, foi para São Paulo, teve uma trajetória difícil, mas afinal, hoje, são mais de 340 franquias pelo Brasil. E agora, aqui nos Estados Unidos, a segunda loja já indo pela terceira loja. Mas a história da Cleusa não para por aí não. Afinal, depois que ela resolveu mudar para São Paulo, começar a fazer a sua vida sozinha, as dificuldades foram grandes. Afinal, ela tinha que voltar a estudar, mudar de vida, pensar no futuro e ainda com filhos. Não foi fácil essa trajetória, mas como ela mesma fala, vitimizar jamais. Um doce? Como surgiu? Um bolo com formato diferente? Como ela teve essa ideia? E um bolo retangular? Afinal, a gente está acostumados a bolos redondos, ela resolveu inovar. Mas de que maneira? Ela identificou no mercado algumas diferenças. Por exemplo, como é possível um bolo por quilo sendo cortado de uma forma aonde ele pode render mais? E por que não? Um pouquinho menos de doce, ele pode se tornar mais agradável. E não para também não. Além disso, você pode, justamente com um bolo como esse, levar para qualquer lugar e fatiá-lo também e comer na própria loja. Tudo isso, ideias de uma grande empreendedora. Vamos ver essa história? Essa mudança que ela foi galgando com o passar dos anos, chegou a um ponto da patroa dela falar assim: ô Cleusa, eu tô com meu pé quebrado, torcido, né? Quebrou, mas eu vou ficar sentadinha aqui, você vai montando um bolo de 35 quilos para um grande evento para 300 pessoas. Você acha o quê? Depois que você já ouviu a história dessa mulher, você acha que ela teve medo? Não, ela agarrou esse desafio com toda a força que tinha no corpo. E detalhe, eu perguntei para ela, você era doceira? Não era doceira. Não. E foi montando o bolo? Foi exatamente ajudando, né? Eu falo que quando você faz um ato de amor, o amor se multiplica, né? Foi para fazer um favor, ela me pediu ajuda, eu trabalhei o dia inteiro e fui lá, falei para dona Rosa, eu não sei, eu nunca fiz bolo. E ela falou, não, vou te ensinar. Colocou a cadeira, colocou o pé dela para descansar e foi ensinando. E eu assei os bolos num dia, preparei o recheio no segundo dia, no terceiro dia montei o bolo. Ela levou para uma festa de 350 pessoas e na segunda-feira ela me disse, você é uma pessoa abençoada, até brincou comigo, tudo que você toca vira ouro, porque você conseguiu num dia o que eu levei 10 anos para conseguir. Foi com que as pessoas comessem o seu bolo e pensassem que foi eu quem fiz. Ninguém percebeu, você fez exatamente como eu faria. E ela começou a falar, então você é abençoada, comece a fazer bolo. Mas eu não tinha como começar, eu tinha um filho, eu estava separada, um filho de 8 anos, ganhando um salário mínimo, e eu não tinha uma batedeira. Eu falei, dona Rosa, eu não tenho uma batedeira planetária, que é o mínimo para você começar a fazer um bolo, né? E não tenho como comprar. Aí numa segunda-feira ela chegou com uma caixa e me colocou nas mãos, falou, tá aqui a batedeira, me pague quando você puder e me faça um bolo por mês, que é todo mês um funcionário faz aniversário e você vai fazer o bolo. E foi aí que eu comecei, fiz meu primeiro bolo, quer dizer, aí já meu segundo bolo, né? E quando você viu que isso era um negócio? Eu acho que por incentivo dela, e aí ela começou a passar os clientes dela para mim, então eu comecei a dupla jornada, que eu trabalhava durante o dia e à noite eu cuidava do meu filho e fazia os bolos. Por 2 anos eu fiquei nessa dupla jornada e aí eu senti que eu não estava mais em condições nem física e nem psicológica de ter 2 jornadas. Eu pedi para sair da empresa, ela ficou um pouquinho brava, porque a gente tinha uma parceria bacana e eu comecei então a ficar só na empresa. Eu fui lá, aluguei um bondinho de 20 metros quadrados e saí da empresa e comecei a trabalhar só fazendo bolos. Então foi essa. De 20 metros quadrados, de repente, bate na sua porta uma pessoa e fala assim, seu bolo é muito bom, posso levar para minha cidade? Aí foi a primeira franquia? Foi a primeira franquia. Já fazia, acho que mais ou menos uns 10 anos que eu já estava
com a minha lojinha, eu já tinha mais 3 lojas, uma sócia em Itu, que é a Solange, minha amiga de mais de 20 anos, a Elizabeth, de Sorocaba, e meu irmão. Então eu estava com 3 lojas e com a minha em 20 metros quadrados, todas lojas pequenininhas. E aí bate esse meu cliente e fala pra mim, olha, toda semana eu tenho que vir buscar seus bolos, que minha esposa ama e minhas filhas, e eu quero levar seu bolo pra São Paulo. Eu falei, como? Ele falou assim, olha, tem um processo, né? Tem um franchise, palavra bonita, né? Que eu nunca tinha ouvido. E aí eu falei, oi? Vou estudar. Vou estudar, vou buscar. Eu, como eu sou uma pessoa que, assim, eu adoro buscar conhecimento, eu adoro ler. E eu fui fazer um curso, depois de uns 6 meses que ele ficou pedindo, né, eu insistindo para que eu levasse a minha empresa para São Paulo, que eu estava em Salto até então, lá nos meus 20 metros quadrados, tinha uma lojinha pequenininha em Itu, uma em Sorocaba e uma em Indaiatuba, tudo ali na região. Aí eu fui para a BF, fiz um curso, comprei vários livros, franquia de A a Z, para entender o que é franchise, o que é franquia. Liguei para ele e falei, Roberto, você vai ser meu primeiro franqueado. E em 2 anos depois eu já tinha 50 lojas. 2 anos, curto espaço de tempo. Curto espaço, eu tinha 50 lojas. Agora, para essas mulheres que também são empreendedoras, 2 pontos. Você identificar no mercado uma demanda. E aí, o que a Cleusa entendeu quando ela foi montar a loja dela? Primeiro, por que um bolo redondo, que é mais difícil de cortar? Por que não mudar o formato dele? E é mais fácil de cortar. Segundo, por que não trazer para dentro um bolo que não seja tão doce, que as pessoas possam comer e querer mais? Sim. E terceiro, por que você não pode chegar num lugar e comer uma fatia de um bolo? E por que não vender esse bolo por quilo? Então, quer dizer, ela começou a identificar vários pontos que eram o quê? Nada mais é do que resolver o problema do seu cliente. Porque às vezes você vai numa doceria, você quer só um pedaço daquele bolo. Já matou uma ali. Segundo, o bolo não é tão doce. Mas esse tão doce também tem um porquê. Porque quando ela era pequena, tomava muito leite com açúcar e fazia tipo um melado, que ela falou, nem eu sou muito chegada a doce. Então, peraí. Tanto é que nasceu também uma linha toda light ali, mais direcionada para esse público. Então, você conseguiu identificar no mercado várias questões, Cleusa, que deram esse diferencial para os seus bolos, que era esse formato diferente, as formas diferentes também e tamanhos diferentes, né? Eu acho que esse é o grande segredo, ou a grande diferença entre o grande empreendedor, né? Porque existe sempre uma questão aí, será que a pessoa nasce um empreendedor, ele aprende a ser um empreendedor? Que empreender dói, né? Empreender dói, empreender é difícil, mas hoje eu vendo por mim, eu acho que é as 2 coisas, você nasce com essa veia de empreendedorismo muito forte, mas você pode melhorar muito isso com conhecimento. Então, às vezes você nasce um empreendedor, mas se você não buscar conhecimento, você fica por ali mesmo. E às vezes você nem nasceu tanto assim, né? Você tem essa veia tão de empreendedorismo e você busca no conhecimento e você começa a ver que eu acho que ser um empreendedor de verdade é enxergar além, é ver aquilo que ninguém viu, né? Como no meu caso, eu identifiquei exatamente isso que você falou, um bolo menos doce, porque eu acho que você comer aquele bolo sempre doce, não ter a opção de você poder comer uma fatia de bolo, você tem que levar um bolo, 1 quilo inteiro de bolo para casa, 3 quilos de bolo para casa, quando você não está afim de consumir todo aquele produto. As pessoas não têm os mesmos paladares, então um gosta de bolo de chocolate e o outro gosta de um bolo de massa branca, então por que eu tenho que consumir o que minha mãe ou o que o meu irmão gosta? Por que não dar opção às pessoas de consumir produtos bons, fracionado e ter a satisfação de consumir aquilo que você gosta? Eu acho que isso foi minha sacada. Não, e é isso, você resolver problemas desse consumidor que é um consumidor exigente e que quer um produto bom com qualidade, né? E por um preço que seja compatível ao mercado. E você conseguiu unir tudo isso. Agora, quando a gente fala a respeito de mais de 340 franquias no Brasil, como a gente falou, empreender dói. Não, a gente fala, mas é um case de sucesso, mas bota case de sucesso nisso. Agora, é o que eu falo, não é? A gente tem que ter estômago e coração.
Eu falo que às vezes é necessário você ter essa frieza, como a gente comentou. Somos mulheres, somos empreendedoras, mas se não tivermos a nossa inteligência emocional muito bem equilibrada, a gente pode até se perder no meio do caminho, que infelizmente é o que acontece com muitas pessoas que têm um bom negócio, mas que chega num determinado ponto que fala, acho que eu não aguento mais. Se deixam levar pelo vitimismo, tipo, os problemas me venceram, eu não consigo mais. Eu acho que você, Cleusa, é um grande exemplo. Eu quero que você fale isso para o nosso telespectador que está nos assistindo hoje, porque você é um exemplo dessa mulher que eu acho que muita gente está precisando ouvir hoje. Está precisando ouvir a Cleusa, tipo, oi gente, tudo bem? Eu já passei por isso, eu passei. Então vamos ter sangue frio, vamos seguir em frente. Eu acho que é tudo isso mesmo, exatamente o que você falou, não deixar que a emoção fale mais alto do que a razão e ao mesmo tempo ter coração, porque é importante, um bom empreendedor, ele tem que ter a sua humanidade do lado, tem que ter, mas há muitos momentos da nossa vida que a gente precisa agir sim com a razão, porque senão o coração, às vezes, ele atrapalha também, né? Às vezes você tem que tomar decisões que não vão agradar todas as pessoas. E faz parte, tudo bem. Tudo bem dizer não às vezes. É necessário para crescer. Faz parte da nossa vida, né? Deixar algumas coisas para trás. A gente sacrifica a nossa família pra gente. Eu sacrifiquei, eu não tive ao lado do meu filho, do meu parceiro hoje, meu filho tem 3 anos, eu comecei com 8 anos, ele dormia numa cadeira sentado do meu lado, porque eu não tinha o que fazer, mas eu queria dar um futuro melhor para ele. Quando eu tive a minha filha, eu tenho 20 anos de diferença entre meu filho, e eu falei assim, eu só vou ter um segundo filho quando eu puder ficar mais tempo ao lado. Engano, porque eu viajava o tempo todo e eu deixei mais a minha filha do que eu deixei meu filho. Porque meu filho ainda tinha ele sentado do meu lado. Minha filha eu saía viajar para tomar conta dessa empresa que cresceu, e eu também não consegui ficar tanto tempo do lado dela. Mas tudo bem, é pro bem dela. Eu não carrego essa culpa eu não pude estar com meu filho. Não. Muitas mulheres carregam a culpa. Não pode. Tipo, olha, eu não consegui ser uma boa esposa, eu não consegui ser uma boa dona de casa, eu deixo meus filhos porque eu preciso trabalhar, e elas acabam se frustrando e levando e carregando essa culpa. A gente não pode, né? Porque não dá mesmo para fazer tudo. Às vezes não dá para você. Eu, quando minha filha tinha 10 dias, eu andava com ela no carro comigo, para não deixá-los. Até que um dia eu descobri que, se Deus o livre, qualquer coisa que acontecesse, ela era muito frágil para estar dentro de um carro. Então, aos poucos eu fui deixando, o pai ficava muito mais cuidando, e eu comecei a viajar com meu filho mais velho, porque a gente precisava trabalhar. E tudo bem. Hoje eu entendi que hoje minha filha está bem, hoje eu posso estar muito mais com ela, posso estar com meu neto, posso estar com meu filho, posso estar com minha mãe, mas eu dei a eles condições para que eles tenham uma vida bacana, para que eles possam ter uma amanhã que saiba que o sol pode brilhar para todo mundo, mas o sol brilha muito mais para quem tem foco e determinação e busca por ele. E eu sou uma pessoa que eu busco incessantemente, eu sou persistente, eu sou uma leonina fera mesmo, literalmente. Agora, quando as pessoas olham e passam pelas lojas da Sodier, e você passa pela loja da Sodier, existe algum momento ali que te emocione, você fala, meu Deus, como eu cheguei tão longe, como foi capaz? O que você atribui isso? A que você atribui isso? Eu atribuo a Deus, que me abençoou, eu e minha família, a minha mãe, que esteve sempre do meu lado, a meu filho, que foi meu maior parceiro, todo o tempo ele está ali me ajudando, amigos que me ajudaram, mas eu determino assim a minha força de vontade, a determinação. Eu acho que a gente tem uma força, nós temos, né, uma força que a gente não sabe que tem. Então eu lá atrás, se eu ficasse lá de vítima de um processo ou de uma sociedade, eu seria apenas mais uma pessoa que poderia estar lá de boia fria, poderia estar trabalhando até hoje, meu filho poderia, minha mãe estaria. Você teve em algum momento ali uma vontade de parar, de desistir? Nunca. Momentos difíceis, falta de dinheiro? Eu chorei embaixo do chuveiro, misturei minhas lágrimas com a água muitas vezes, mas nem chorando eu pensei em desistir. Eu sabia que eu ia vencer. Eu nunca imaginei que eu chegasse aonde eu cheguei. Tanto que a primeira vez que eu vi um outdoor meu numa pista, eu chorei, eu parei o carro, porque eram coisas que eu via e que eu imaginava que eu não conseguiria, minha marca não conseguiria. Eu via uma marca no outdoor, na beira de uma estrada, e eu imaginava, será que um dia minha marca vai estar lá?
E o dia que eu parei o carro e eu vi a minha marca num grande outdoor, eu parei o carro e chorei. Falei, meu Deus, eu venci. Eu venci. E eu venci porque eu tenho determinação. Qualquer um pode vencer. Eu não sou diferente de ninguém. E os medos? Os medos faz parte. O medo, ele é um processo que todo ser humano precisa ter medo, porque senão tudo você não consegue. Mas você precisa dominar seu medo. Eu sou uma pessoa que eu não tenho medo, eu tenho medo e ao mesmo tempo eu não tenho medo de nada. Porque eu sou capaz de superar meus medos. Eu nunca deixei que meu medo me dominasse. Eu domino o meu medo. Ele faz parte da minha pessoa, do mais íntimo, é ter medo. Eu passei muitas noites sem dormir. Eu tinha medo de uma pessoa que investisse na minha loja perdesse o dinheiro dela. Gente. Eu tinha preocupação. Eu tinha medo de não de uma. E agora mais de 300, quase 350 lojas. Hoje eu não tenho medo mais de nada. Hoje eu tenho assim... É isso que eu falo. Como é que você lida com isso? Trabalhando muito. Imagina. Mas tem toda uma equipe eu tenho também, uma equipe. né? Hoje tem nutricionistas, advogado, consultores de produção, consultores financeiros. Então eu tenho uma equipe que me representa e representa essa marca. E tem as pessoas, porque cada... Qual é o teu sonho ainda? O meu sonho... O que você pretende ainda? Além de ver esse outdoor que você viu lá atrás hoje, o que você pretende? Ai, meu sonho é ver minha família sempre bem, com segurança, ver minha família com saúde, feliz. Meu sonho é conhecer o mundo, é viajar. Acho que e ter Sodier pelo mundo? Vamos levar Sodier pelo mundo? Levar Sodier pelo mundo fora. Então, vamos. Porque Sodier, eu digo... Meu sonho é estar em algum lugar, quem sabe um dia em Nova York, ver a Sodier lá. Nossa, na Times Square, imagina? Se Deus quiser, em Boston. Em breve, né? Em breve. Eu acho que meu sonho é ver a Sodier pelo mundo, ver pessoas felizes. Eu acho que a Sodier, ela tem isso. Eu posso dizer para você que muitas pessoas comemoram através dos bolos da Sodier. E comemoram com as suas famílias. Sabe por quê? E sabe por quê, você que está nos assistindo? Sodier é de Sofia e de Diego. É a família dela. Que ela carrega para onde ela vai. A família dela que está no coração. Então, todas as vezes que ela vê uma escrito Sodier, ela lembra da Sofia e do Diego. Olha que coisa melhor. Filhos. Família. E é através da Sodier que hoje tem alguém, Cleusa, cantando parabéns com o bolo da Sodier. Comemorando a vida. Isso, a vida. A vida, meu amor. Que tem que ser comemorada, Que tem que ser comemorada. Tem e tem que ser comemorada, assim como a gente comemora a sua. Que dá oportunidade para milhões de pessoas hoje poder acender uma vela em cima de um bolo e cantar um parabéns ou uma confraternização de empresa chegando no final do ano agora. E eu posso dizer, nós vamos ver a Sodier em muitos países ainda. Quem na Times Square, imagina, foi mais linda. Nós ir lá. Aí eu falei, zerei a vida. É isso. É com essa alegria e com essa paixão no seu coração que eu encerro o nosso bate-papo de hoje. Obrigada. Nesse momento de uma sensação doce que é estar ao seu lado. De realização. Né? Deixa um recado para quem está nos assistindo. Obrigada. Obrigada por estar aqui em Orlando. Obrigada pela Sodier ter dado passos tão grandes. Obrigada a cada cliente que um dia acreditou em mim, como você, como cliente, e hoje está aqui. Eu sou cliente representando essa marca. Eu queria dizer a você, não desista do seu sonho. Não importa quão difícil vai ser, quanto dói ser empreendedor, mas qual é a força gigante que nós temos. Não desista nunca. E vamos comemorar junto. Vamos comemorar com a Sodier. Sodier é vida. Sodier comemora momento de felicidade. E eu quero... Obrigada. E eu te agradeço. Obrigada. Eu fico por aqui. Obrigada. Obrigada pela sua companhia também nesse momento doce hoje com a Sodier Doce e com essa mulher maravilhosa que a partir de hoje eu levo também no meu coração. Obrigada, Cleusa. Eu é que agradeço. Obrigada. Que orgulho. Parabéns. Obrigada. Sodier Doces, essa marca que não para de crescer pelo mundo, mais de 340 franquias no Brasil, aqui nos Estados Unidos, indo para a terceira franquia, são sonhos que estão sendo realizados. Famílias inteiras hoje trabalham nesse seu segmento.
e não para por aí. Afinal, quando você tem um sonho, quando você tem um objetivo, tá o exemplo aí da Cleusa, que nunca desistiu do seu sonho, nunca se vitimizou, superou os seus desafios e hoje é uma grande mulher de negócios, uma grande mãe de família e que agrega todos esses, podemos dizer assim, parceiros de negócios com sodias espalhadas por várias partes do Brasil e do mundo. Bom, essa foi a história da Cleusa Maria da Silva. Quem sabe a próxima história pode ser a sua.